Olá, tudo bem? Vamos a uma breve mensagem, a um breve entendimento de algo muito maravilhoso. E o tema deste vídeo: por que o batismo nas águas, a purificação, é fraco e ruim? É isso mesmo. Além de ser maldição também, além de ser arcaico, além de ser coisa velha, né? Além de ser inútil para os que praticam, porque afinal de contas, o que João Batista fazia lá no Rio Jordão era para arrependimento, né? Arrependimento de quem? Dos judeus que transgrediam, que cometiam pecado. Ao transgredir qualquer lei de Moisés, ele se tornava um pecador. Aí veio João Batista batizando com água do Rio Jordão para perdão dos pecados, não para o novo nascimento. E outra coisa, Jesus Nazaré ou Yeshua, ele não foi batizado, ele foi lavado. Ele apenas disse, quando João Batista foi para batizar, João Batista não queria batizar ele simplesmente disse: faça isso para se cumprir a justiça de Deus, que foi a lei da purificação. Como os judeus tinham aquela prática, tinham aquela ordenança de cumprir a lei da purificação, então por isso que Jesus, ele participou daquela situação, não porque ele tinha pecado, então ele não foi para arrependimento, coisa nenhuma. Foi para cumprir a lei, foi para cumprir a justiça de Deus. Por isso que ele falou: faça nesse instante, nesse momento, para se cumprir. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Maria do Rio de Janeiro, a fiel zona tá aí, ó, firme e forte, tá bom? Porque o batismo nas águas, a purificação, é fraco e ruim. É uma revelação que você mesmo já ouviu a esse respeito inúmeras vezes, que foi o primeiro milagre que consta nos livros históricos, né? Nos livros que os religiosos chamam de Novo Testamento, mas não é Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. Como está lá escrito em Hebreus, para que um testamento venha ser ter como verdadeiro, ter em atividade um testamento, o testador tem que estar morto. E Mateus, Marcos, Lucas e João, ele não estava morto, ali estava contando a história dele. Então é um livro histórico. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos, não é Novo Testamento. O Novo Testamento começa a partir de Romanos capítulo 1, versículo 1. Quando Paulo vem com a sã doutrina, vem com a graça, mostrando o Cristo ressuscitado. Aí sim, aí é o Novo Testamento. Mas os outros não, tá bom? Então o primeiro milagre descrito no livro de João foi o da festa de casamento, foi a transformação da água para o vinho. E aí as pessoas, na religião mesmo, usam aquela situação para dizer que a pessoa é transformada, pode ser transformada como água e vinho. Transformada de quê? Como que uma pessoa vai ser transformada? A pessoa fumava, entra para a religião, não fuma mais, ela se transformou? Transformou no quê? Transformou num judeu, num prosélito. Ela deixou o cigarro, ela deixou a cachaça, ela deixou as tentações carnais dela ali, que estavam aflorada, uma pessoa sem conhecimento nenhum de Deus, sabendo que Deus é espírito, sabendo que o espírito dele, daquela pessoa, é filho de Deus, ninguém sabe disso. A humanidade não sabe disso. Aí o que acontece? As pessoas falam: não vou entrar para dentro de uma igreja, que lá eu vou me converter, e aí minha vida vai ser transformada de água para o vinho. Aí ela deixa o cigarro, só que ela começa a profanar. Pior. O que é pior? Fumar, tomar um tinguazinho, se prostituir, vamos lá mesmo, colocar coisa grave, coisa pesada, ser homossexual, ser um traficante, ser um assaltante. O que é pior? Isso ou você pisar no sangue que verteu da cruz? Você tornar inútil uma morte de um inocente. Qual que é pior? Seja sincero aí na sua cabecinha aí. O que é pior? Porque a pessoa que ela está fumando, se ela estiver respeitando o ambiente, ela está fazendo mal para ela. Bebendo, para ela. Se prostituindo, para ela. Sendo homossexual, para ela. No máximo para outra pessoa. Mas e quando você desobedece os escritos bíblicos, como Paulo disse lá em Gálatas 2:21,
e torna inútil o sacrifício da cruz, voltando às práticas farisaicas, ao legalismo de Moisés. O que é pior? Então, transformou o quê? Que transformação que essa pessoa correu? Buscando Deus em templo, sendo que isso foi um mandamento para a nação de Israel. Vou colocar só esse versículo, eu não vou pôr os outros não. Só esse versículo eu acho lindo, eu vou colocar aqui no texto da NVT. Isso aqui é muito legal. Deixa eu pôr aqui no outro aqui. Pronto, NVT, agora eu vou lá para Salmo. Só vou ler esse versículo, tá? Esse vídeo tem que ser curto, porque vai dar 11 horas, eu tenho que ligar minha máquina de sorvete, gente. Eu tenho que faturar hoje em São Paulo, tá bem uns 30 e poucos graus já essa hora. Salmo 122, versículo... Olha aqui, versículo do 1 ao 4 eu vou colocar, tá bom? No texto da NVT. Então, só isso daqui mostra que essa história de da água para o vinho ser o que os religiosos pensam que essa revelação foi, não, nada disso. Essa revelação mostrou uma coisa muito, muito mais superior do que isso. Então é papo furado. A pessoa se transformou da água para o vinho, largou o cigarro, veio para a religião, não fuma mais. Só que ela pratica maldição, ela está debaixo de maldição. Olha aqui, ó. Só o tal de buscar Deus em templo, só o de frequentar templo já destrói toda a pirâmide, destrói todo o palco religioso. Somente isso, só de buscar Deus em templo. Veja, Salmo 122, versículo do 1 ao 4. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. 2. Agora estamos aqui junto às suas portas, ó Jerusalém. 3. Jerusalém é a cidade bem construída, com muros firmes e compactos. Versículo 4. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá. Vêm para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Opa! Então buscar Deus lá em Jerusalém no templo, que foi derrubado no ano 70. Então era um mandamento da lei. E esse mandamento foi dado a quem mesmo? Foi dado a quem mesmo? Aos israelitas. Então só aqui, só de tomar essa atitude, falar não, foi transformado da água para o vinho, uma pessoa que estava do lado de fora, fumando, se prostituindo, e veio para dentro do templo. Pronto. Só fazer isso, ela já fez uma maldição. Ela já se tornou um prosélito. Jesus fala em Mateus 23,15 que todo prosélito, naqueles dias ele falava que os prosélitos eram merecedores 2 vezes mais do que do inferno, da sepultura, da morte, da cova, do Sheol, do cemitério. Então só de uma pessoa ir para um templo, ela já está praticando obra de um prosélito. Ela não está respeitando o que está aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, se uma pessoa crê, esse milagre da água para o vinho é uma profanação, é uma maldição. Porque se o fim da lei foi Cristo, então o mandamento da lei que foi dado para os judeus, nunca para nós gentios, que buscar Deus em templo, tanto que os gentios eram proibidos, se você quer saber, de entrar no templo. Você não sabia disso? Você não sabia disso, mas você quer saber agora? Escreve aí para mim. Não, eu quero saber onde está escrito isso aí, que os gentios, os não-judeus eram proibidos de entrar em templo. É só você colocar aí, eu quero. Escreve aí, eu quero, para ver se eu não vou lá mostrar para você. Põe aí para você ver, se eu não mostro. Se não colocar aqui, eu não vou colocar lá também, não. Se não escrever aqui, nessa live, nesse outro aqui que está na live ao vivo. Eu quero ver onde está escrito, coloca aí. Para ver. Gentios era proibido de entrar no templo. Então não é essa papo essa história de eu quero. Colocou, então eu vou lá. Vamos lá, para Atos capítulo 21. Atos 21, vamos lá. Atos 21, cadê? Versículo é mais ou menos lá no 27, por aí. Será que é isso? Deixa eu ver. Se não ver, eu coloco aqui. Aqui. Eu vou ler no texto olha aqui, no texto da NVT. Olha aqui. Atos 21, versículo 27 em diante. E estando os 7 dias quase no fim, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo
e incitaram a multidão contra ele. Agarraram-no, gritando: homens de Israel, ajudem-nos! Este é o homem que fala contra o nosso povo em toda parte e ensina todos a desobedecerem às leis judaicas. Fala contra o templo e até profana este santo lugar. Olha o que os judeus faziam. Trazendo gentios para dentro dele. 29. Antes tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, um gentio de Éfeso, e concluíram que Paulo o havia levado para dentro do templo. Então, se você busca Deus em templo, você está redondamente amaldiçoado. Você está redondamente enganado que aquele milagre, o primeiro milagre bíblico que fala da água, a transformação da água para o vinho, Jesus não quis dizer isso. Ô religioso, cabeça de minhoca. Jesus não quis dizer isso. Então não se transforma uma pessoa trazendo ela, saindo do cigarro, da droga, para dentro de um templo, de um calabouço, de uma arapuca, falando que está transformando a vida da pessoa. Você não está fazendo isso. Você está debaixo de maldição, você está praticando uma obra do Velho Testamento, da lei. E o fim da lei foi Cristo. Uma pessoa ela tem que ser transformada fora do curral, fora do templo. Ela tem que ser transformada com o evangelho eterno. Apocalipse 21:3. É você chegar no seu filho que é drogado, na sua filha que pratica, sei lá, eu não vou ficar discriminando aqui. É você chegar na pessoa que está ali praticando uma obra carnal ativada. E você chegar na pessoa e você pregar, você ler Apocalipse 21:3. Olha aqui, ó, isso aqui aconteceu no ano... Mas para você fazer isso, você tem que ter conhecimento do evangelho eterno. Mas leia. Olha aqui, você que está fazendo isso, você que está nessa obra, dá uma olhada aqui, ó. Apocalipse 21:3. Vou colocar lá, vamos ver nesse texto da NVT aqui. Depois eu vou lá para o milagre da água para o vinho, para você ver a revelação certa do qual foi o verdadeiro significado daquela situação. O verdadeiro situação daquela transformação da água para o vinho. Capítulo 21, versículo 3. É isso aqui que pode libertar a pessoa. No texto da NVT, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus, tabernáculo é templo, e está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. É você chegar numa pessoa e falar: Deus está no seu espírito. Deus, ele é espírito. O templo de Deus não é um templo suntuoso, que igual tem o do Brás, o do Vaticano, não. Isso aí é tudo fanfarrice. Isso aí são casas de fraude. O verdadeiro tabernáculo, o templo de Deus, está no seu espírito. Então, aonde você estiver, Deus está vendo tudo que você está fazendo. Você vai colher maldições, você vai colher frutos disso. Quer sua vida transformada? Então comece a viver isso, a crer nisso, que o templo de Deus está em você e ele é espiritual. Você buscando Deus, a vida de ninguém se transforma. Há uma transformação momentânea. A pessoa, um convertido verdadeiro ao evangelho eterno, ele está fora dos currais. O verdadeiro que vive por fé, aqueles descendentes, aquela geração que é descendente de Abraão, é o povo da fé. É o povo da fé. Esses são os verdadeiros filhos figurativos de Abraão, vamos dizer assim. Viver por fé. Agora você dentro de um alçapão chamado igreja, achando que você está livre, leve, solto, você foi transformado? Não. Você foi transformado em um prosélito. Olha aqui, ó. Mateus 23, cadê? 23:15. Olha o que Jesus falou. Se você nunca leu isso na sua Bíblia, ou se você leu e passou desapercebido, abrace, coma isso aqui com uma pimentinha malagueta, com um molhinho para você ver como é bom. Mateus 23:15, no texto da Nova Almeida Atualizada. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais que vocês. O que é prosélito? Vamos pôr aqui no dicionário? Dicionário Almeida aqui, vamos colocar aqui. Prosélito. Gentil que segue a religião judaica. Gentil que segue a religião judaica. Deixa eu ver aqui acho que no português também fala um negócio maior aqui, quer ver? Dicionário português.
pagão que se converteu à religião de Israel, aquele que se converteu a uma religião diferente que tinha. Você entendeu? Então, a pessoa nada mais é, vamos ganhar almas para Jesus. Ela vai lá, busca a pessoa, você está fazendo isso, você está fumando, você está bebendo, vamos para a nossa igreja, porque lá Jesus te ama, Jesus tem uma obra. Quando leva a pessoa para dentro do alçapão, é tanto envelope, é tanto julgo, é tanto voto, é tanta... Senta, levanta, cutuca, abraça, senta, levanta, cutuca, abraça, e pá, a pessoa fica toda torta. Foi transformada de água para vinho? Não. Transformou essa pessoa em um prosélito, em um seguidor de Moisés. Pegou essa pessoa e colocou nas trevas. A pessoa estava fora do alçapão, apenas cega, sem conhecer, sem ninguém, porque ninguém fala do Evangelho Eterno. Quem fala do Evangelho Eterno? Ninguém fala. Há quase 2000 anos, ninguém fala do Evangelho Eterno. Não. Aí fala, não, você vai ser transformado. Claro, você foi transformada em um prosélito. Você foi colocado dentro das maldições. Então vamos lá para João capítulo 2, versículo 1. É sobre isso que eu quero falar. Porque o batismo nas águas, a purificação, é fraco e ruim. Fraco e ruim. O casamento em Caná da Galileia, isso aqui para você, quando depois você acabar o vídeo, você começa a ler, começa a degustar isso aqui é uma maravilha. O entendimento disso aqui, a revelação que o Deus Espírito que habita em nós nos dá, já nos deu e continua nos dando, é maravilhoso. Não é transformar a vida de ninguém, transformar de água para o vinho, não. Isso é que transforma a pessoa de água para o vinho, é o Evangelho Eterno. Mas Jesus aqui estava mostrando sobre a água da purificação, que era fraca, era ruim. 3 dias depois, João capítulo 2, versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. 4. Olha aqui, só um parênteses aqui para as pessoas que ficam adorando a Aparecida, falando que a Aparecida é mãe de... Nem Jesus considerou ela como mãe. Olha aqui, no texto da NVT, só esse versículo 4. Mulher, isso não me diz respeito. Você vê, tem várias passagens que Jesus fala. Ele fala, mãe, mãezinha, mamãe. Né? Mulher. Quando ele estava sendo crucificado, mulher, o seu filho é esse aí. Ele não falou, mãe, o seu filho é esse aí. Que coisa interessante, né? Mas no texto, como eu estou lendo aqui no texto da Nova Almeida, versículo 4. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Versículo 5. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Versículo 6. Estavam ali 6, vai prestando atenção agora. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. E em cada um cabiam cerca de 100 litros de água. 7. Jesus lhe disse, encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. 8. Então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável da festa. Eles o fizeram. Versículo 9. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse, todos costumavam servir primeiro o vinho bom. E, quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Presta atenção. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Olha que coisa maravilhosa. O verdadeiro significado da transformação da água em vinho foi Jesus mostrando que aquela água que os judeus, que os seguidores de Moisés usavam para a purificação, o batismo nas águas, era inferior, era ruim, era fraco, era de péssima qualidade, comparado com o vinho novo, comparado com o sangue que seria vertido, que ia verter naquele madeiro, naquela cruz. Sangue este como uma nova aliança, uma aliança renovada para os judeus.
não para nós gentios. Você que fica falando o sangue de Jesus tem poder, isso aí é falta de conhecimento. O sangue de Jesus foi derramado como uma aliança renovada para a nação de Israel. Porque a primeira vez que o sangue do Cordeiro foi derramado foi no Egito, para libertar os israelitas das garras de Faraó. Depois veio na cruz e o sangue verteu. Então ele estava mostrando que o que purificaria, o que iria purificar os judeus, não era mais a água do Rio Jordão, não era mais a água daquelas talhas que eles usavam para purificar. Não, eles tinham que aceitar, eles tinham que crer no sangue que iria verter e verteu naquele madeiro. Por isso que eu coloquei o tema desse vídeo. Porque o batismo nas águas, a purificação, é fraco e ruim. Quer ver? Deixa eu colocar aqui, deixa eu pôr que eu agora não marquei. Quer ver a discussão que eles tinham sobre a lei da purificação? Quer ver aqui? Purificação. Vou colocar aqui onde está. Está em João, alguma coisa aqui. Aqui, ó. João, capítulo 3, versículo 25. Veja, isso aqui é um adendo muito importante para você entender que o que João Batista praticava lá era a lei da purificação. Olha aqui, ó, João capítulo 3, versículo 25. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. 26. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que está com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão a ele. Então aquela obra, aquela prática que João Batista fazia era para cumprir o que mesmo? A lei da purificação. Então esse negócio de você ir para a sua chamada igreja e você falar que agora você vai ser purificado, você vai ser limpo, é a lei da purificação. Você está praticando uma obra de maldição. Você está praticando uma obra das trevas. Porque toda vez, o próprio Paulo disse em Gálatas, capítulo 3, versículo 10 em diante, está assim, ó. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. 613 itens. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aqueles que observaram os seus preceitos, por eles viverá. 613 itens. Mas o fim da lei foi Cristo. Isso aqui não existe mais. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Resgatou ele. Paulo, porque ele fazia parte das 12 tribos. Ele era da tribo de Benjamim. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado. Aí também fala aqui em Gálatas capítulo 5, quer ver? No texto da Bíblia Viva, isso aqui fica muito interessante. Aqui, ó. Aqui, deixa eu colocar na Bíblia Viva do lado aqui, para a gente. Bíblia Viva 2002. Não é 2007 não, tá? É 2002. Para a liberdade, não. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão e as leis e cerimônias judaicas. Então Paulo estava falando aqui no texto, eu li no texto da Bíblia Viva, que Cristo tinha libertado eles da escravidão, da maldição do Velho Testamento. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão, as leis e cerimônias judaicas. Então, meu irmão, eu não vou dar conselho, eu não sou conselheiro, eu não sou professor, eu não sou mestre, eu não sou ministro, eu sou seu irmão no Espírito. Na nossa carne, a nossa natureza carnal tem diferenças. Tem diferença. Porém, o nosso espírito, nós somos irmãos. Eu posso pegar a Bíblia, para mim os 66 livros eu posso falar: não me interessa mais, não quero mais. Mas a certeza que eu tenho na minha mente é que Deus, o Criador de todas as coisas, Ele existe, Ele é o Espírito, e o Espírito está em tudo e todos, e que em cada ser humano que eu olhar, eu sei que ali está o templo espiritual de Deus.
Não importa o que aquela carne está praticando, porque a nossa natureza carnal, ela é transgressora. Não há um santo, não há um justo na natureza carnal em toda a face da terra. Nunca houve um santo a não ser Yeshua. Então, na natureza carnal, todos somos transgressores. Então, isso é para mim. Quando eu olho para uma pessoa, eu sei que naquela pessoa... Eu posso até não gostar da natureza carnal dela. Posso não, mas eu tenho que respeitar, eu tenho que crer que ali, naquela natureza carnal, está o meu irmão. Ah, não, mas é um traficante, é um homossexual, é uma prostituta, é um dito pastor pregando mentira, profanando o sangue de Jesus, é um religioso que está me chamando de herege, de anticristo, não sei o que lá, não sei o que lá. Não importa. A minha fé é essa. Que ali dentro, naquele ser, está o templo espiritual do Criador de todas as coisas. E ele mesmo, como está escrito em Apocalipse 21:3, se faz presente ali. O Espírito, a essência, está ali. Então é isso que eu tenho que respeitar. É isso que eu tenho que viver. E a vida, o baile segue. O baile segue. Quem trabalha, trabalha. Quem estuda, estuda. Quem é aposentado, é aposentado. Quem quiser continuar nas suas práticas carnais, continue, mas será disciplinado por aquilo. Você quer ser feliz? Ande na linha, nem para a esquerda nem para a direita. Não seja um religioso, porque você sendo religioso, você está nas trevas, você está demonstrando a sua incredulidade. Você sendo um religioso, você andando por aí, Jesus está voltando, o juiz final, você é um incrédulo. Você não sabe nada de Bíblia, você não tem revelação nenhuma. Então, a verdade, para mim, Cláudio Mendes, é essa, tá bom? Então, eu vou encerrar esse vídeo, essa live. Espero ter contribuído para o seu entendimento de alguma forma. Nunca me chame de mestre, de professor. Nunca me chame de pastor, de bispo, de pregador. Não diga que eu tenho dom nenhum, que eu não tenho dom. Não venha me dizer que eu sou ministro do Evangelho Eterno. Eu não sou ministro de porcaria nenhuma. Eu sou uma pessoa livre. Eu sou uma pessoa que tenho a minha consciência livre. Eu não preciso de religião para me ser feliz. Eu não preciso de ninguém colocar a mão na minha cabeça. Eu não preciso que ninguém venha me orientar com esterco teológico. Eu não preciso, eu sou uma pessoa livre. Eu estou aqui agora, vou sair, vou ali, preparar, vou vender um sorvetinho, vou ficar por aqui, porque eu sou aposentado, vou ficar por aqui. Se eu também não quiser, também não quero, acabou. Monto na moto e desço para a praia. Eu não vou fazer isso, carnaval, vou praticar, estou no meio dessa povo, estou fora. Tá bom? Minha irmã Maria, depois lá no outro você coloca para mim, porque aqui na live some, tudo que você coloca na live some, aí no outro lá, se tiver algum comentário, você coloca lá que a gente vai estudar isso daí e vai. Você quer o quê? João 2,4, deixa eu ver o que era aqui, vamos ver se a gente... João capítulo 2... versículo 4, é isso? O que está aqui? Versículo 4. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada. Ah, tá. Não, é só isso daqui. É que Jesus, ele é Deus. Deus não tem mãe. Deus não tem pai nem mãe. Deus é pai, é mãe, é tio, avô. Deus é tudo. Deus, o Espírito é tudo. Mas na situação aqui, ela falou para falar de João 2,4, que Jesus, no texto aqui da... Deixa eu abrir o Códice Sinaítico aqui no computador, deixa eu ver como que está aqui no Códice Sinaítico, tá bom? Deixa eu ver aqui, abriu, no Google, né? Deixa eu abrir aqui, Códice Sinaítico, aí eu vou ler igualzinho está no Códice Sinaítico, né? Deixa eu ver se dá para me colocar no outro aqui. Pronto, aí no outro ali, no que eu estou gravando o vídeo aqui pro YouTube, eu coloquei aqui no Códice. Deixa eu entrar aqui. Tá no book, eu vou entrar no livro. Deixa eu ver no João. João, como está no Códice, né? João, aqui. Aí eu vou ler lá. João, capítulo 2, versículo 4, né? Porque quem estava revestindo aquela natureza carnal aqui. Que já está aqui no Códice Sinaítico, né? Deixa eu puxar aqui embaixo para ver como que está lá. 2... Olha aqui, ó, no Códice Sinaítico está dessa forma aqui, ó. Jesus disse-lhe: mulher, que tenho eu contigo? Minha hora ainda não chegou.
Tá sem áudio? Ixi, peraí. Ai, cara, é que o outro microfone que eu uso, ele... Ontem eu esqueci de pôr para carregar a bateria. Aí, chegou o áudio aí? Aí, beleza? Chegou o áudio? É porque o outro eu tenho um monte de microfone aqui. Eu tenho tanto microfone que chegou, beleza? Então aqui, ó, o códice sinaítico está aberto aqui na tela, no Google, códice sinaítico. Tanto é, se você não tiver, é só você entrar aí no navegador. Eu uso o Google Chrome porque ele já traduz, né? Aí você escreve aí, ó, códicesinaíticos.org. Quando eu tenho dúvida, que nem essa agora, eu venho aqui para a gente já ver direto no códice como está. Então aqui está em João, capítulo 2, versículo 4. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Minha hora ainda não chegou. Então, o que que acontece? Aquele véu que... Ixi, eu acho que nem apareceu, né? Meu Deus, desculpa a situação. É porque eu tô fazendo tudo, que nem aquele programa, tá tudo ao vivo, né? Deixa eu ler de novo aqui. Aqui, ó, no outro aqui, ó, pronto. Aqui, ó. No códice sinaítico, Jesus disse-lhe, mulher, que tenho eu contigo? Minha hora ainda não chegou. Então, aquele véu que revestia, aquele véu chamado Jesus de Nazaré, ou Yeshua, revestia, na verdade ali estava revestindo o Alfa e o Ômega. Quem estava ali era Cristo. E quem é Cristo? O Alfa e o Ômega, o mesmo que está lá em Apocalipse 21, versículos 5 e 6. Aquele que estava sentado no trono disse no versículo 5, estou fazendo nova todas as coisas. E no versículo 6, disse-me mais, está cumprido, está feito. Então quem estava ali, estava na manifestação de filho. Ele estava num corpo carnal para sentir as dores, as emoções, o sofrimento de que os seus filhos, na verdade, né? Que ele falava que eram todos irmãos, mas na verdade os seus filhos ali na carne sentia as dores da chicotada, a humilhação, as pancadas na cabeça, a cruz, aquela coroa de espinho na cabeça. Então ele estava na manifestação de filho, mas na verdade quem estava lá dentro era Deus, era o Criador de todas essas coisas. Pelos profetas, falou pela boca dos profetas o Espírito. Pela manifestação de filho, falou pelo Filho. E depois veio o Espírito da graça e falou por Paulo. Então quando ele fala mulher, ele está demonstrando que ele não considerava no espírito, ali na atitude espiritual, que Maria era sua mãe. Aqui agora eu não separei, mas tem outra passagem que ele também falou. Mulher, o seu filho é esse aí. Ele quis dizer que ele não era o filho dela. A Maria foi um instrumento para que gerasse Yeshua. Por isso que sinto muito, você que fica adorando a mãe de Jesus, sinto muito, você é mais uma obra inútil, mais uma obra inerte que você está praticando. É mais uma obra morta, tá bom? Então vou deixar com você essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, a contribuição que eu peço a você é, ó, curtir, apertar o coração, comentar, se inscrever, compartilhar, é isso daí, para que essas mensagens venham chegar para mais pessoas, e a gente vai aprendendo, é o que eu falo, eu não sou professor, não sou nada, eu sou seu irmão no espírito. E assim vamos levando, vamos cumprir, né, o nosso prazo de validade. Que os filhos de Deus são os espíritos. E a natureza carnal, ela tem prazo de validade. Por isso que é uma falta de sabedoria a pessoa falar assim, eu sou filho de Deus, Deus é meu pai. É nada. Se Deus fosse seu pai, você viveria eternamente. Aí que nem a pessoa falou assim, colocou, mas em João 5, ela entrou na lista de transmissão nova, né, e falou assim, João 5, não sei o que lá, e terei vida eterna. Gente, mas tem que tomar cuidado. Vida eterna na carne? Carne tem prazo de validade. O Espírito tem vida eterna, mas o Espírito existe antes da fundação do mundo. Eu não gosto de usar essa palavra, porque os espíritas usam muito isso. Os espíritas usam muito da parte de encarnação, né? Mas, na verdade, nós somos filhos de Deus espirituais encarnados numa natureza carnal. É isso, encarnados numa natureza carnal. Não sei se você concorda com isso. Nós somos filhos de Deus espirituais tendo experiências nessa natureza carnal, com prazo de validade. Tá bom? Então,
um excelente domingo, uma excelente semana. Fica aí, cada um viva seu feriado do jeito que quiser. Eu não estou aqui para falar nada para ninguém. Eu quero saber que eu estou dentro da minha casa, estou de boa, tranquilo, sereno e sem temor do mal. E vamos vender sorvetinho agora à tarde. Tchau.